Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias, sabe? Uma que parece ficção, mas é completamente real. Estamos com um material incrível sobre um soldado japonês, Hiroo Onoda. E a nossa missão aqui é tentar entender o que se passa na mente de alguém em uma situação tão, mas tão extrema. Exato. Porque a questão central aqui é de arrepiar, né? Como é que uma pessoa continua lutando uma guerra que acabou quase 30 anos antes? E não é por estar perdido, é por convicção. Uma convicção inabalável. O que acontece na cabeça de alguém para a realidade simplesmente parar de importar diante de uma ordem? É isso que a gente vai tentar desvendar. Para começar a entender, a gente precisa voltar no tempo. Imagine a cena. Final de 1944. A Segunda Guerra Mundial está virando contra o Japão. Numa ilha chamada Lubang, nas Filipinas, um jovem tenente de inteligência, Hiroo Onoda, é chamado pelo seu comandante. E as ordens que ele recebe ali não são ordens comuns, são quase uma sentença. Eram ordens para uma guerra sem fim. Ele tinha que explodir o cais, destruir a pista de pouso e depois recuar para as montanhas. Travar uma guerra de guerrilha. E a ordem final, a mais importante, foi: pode levar 3 anos, pode levar 5, mas nós voltaremos por você. Até lá, você não deve, sob nenhuma circunstância, se render. É uma ordem que proíbe a paz. Menos de um ano depois, a guerra acaba. O mundo inteiro sabe. Aviões americanos voam sobre Lubang e despejam milhares de panfletos, com a notícia da rendição, com a ordem do imperador para depor as armas. Para qualquer um seria o fim. Para Onoda, Era a prova. exato. Era o começo do que ele foi treinado para esperar. E aqui entra a psicologia da coisa toda. Ele não era um soldado qualquer, né? Ele era um oficial de inteligência. A especialidade dele era guerra psicológica, propaganda. Então, quando ele vê os panfletos, o cérebro dele não lê a notícia, ele lê a intenção. E para ele era óbvio. Um truque. Um truque. Uma farsa para fazer ele e os homens dele saírem da selva. Certo. Mas aí fica a pergunta, ok, ele descarta os panfletos. E o resto? O silêncio, os anos passando, a vida normal voltando na ilha. Como se explica isso? Aí é que a gente vê o poder do que chamam de viés de confirmação, só que levado a um nível extremo. A mente dele criou uma fortaleza. Qualquer coisa que contradissesse a crença principal dele, a guerra continua, era tipo reinterpretada para reforçar essa mesma crença. Os agricultores locais voltando a trabalhar nos campos? Para Onoda, eram atores. Parte de uma encenação. Que loucura! E não para por aí. Patrulhas da polícia filipina. Eram soldados inimigos disfarçados. Jornais que eles encontravam com notícias do Japão, de esportes. Propaganda, tudo propaganda sofisticada para enganá-lo. O mundo mental dele ficou hermeticamente fechado, congelado em 1945. Cada prova da paz era para ele uma prova da astúcia do inimigo. E assim 3 décadas se passaram. A vida na selva era uma rotina brutal. Sobrevivência e dever. Eles viviam de cocos, bananas e, às vezes, de gado que roubavam dos moradores que eles ainda viam como inimigos. Mas a tarefa mais sagrada era a manutenção das armas. Limpar o fuzil, manter a munição seca, tudo pronto. E o fator da solidão, né? O grupo foi diminuindo. Um se rendeu em 1950, outro foi morto num confronto em 54. Em 1972, o último companheiro dele também morreu. E aí, Onoda ficou sozinho. E o que a gente acha que ia quebrá-lo... Fortaleceu? Fortaleceu. Agora ele era o último guardião da missão. A responsabilidade era toda dele. E as tentativas de resgate ficaram cada vez mais desesperadas. Mandaram equipes de busca, deixaram cartas, jornais, a família dele se envolveu, jogaram de aviões fotos dos parentes, mensagens do pai, até gravações da voz do irmão implorando para ele voltar. A gente pensa, pronto, agora a ficha cai. Mas não. E o que quase ninguém sabe é o quão perverso isso se tornou na mente dele. Cada tentativa só o convencia mais de que a conspiração era real. O raciocínio dele era: como o inimigo conseguiu fotos recentes da minha família?
Como imitaram a voz do meu irmão. Para ele não era amor, era prova do poder de manipulação dos americanos. É uma lealdade trágica. O mundo viu a guerra do Vietnã, o homem pisar na lua, e o Onoda continuava lá, lutando a Segunda Guerra Mundial contra fantasmas. Uma história dessas é tão, mas tão extrema que leva a gente a pensar por que ela não é mais conhecida, mais contada. Eu tenho uma teoria sobre isso. Acho que é porque a história dele nos confronta com uma verdade meio incômoda sobre a fragilidade da nossa própria realidade. Ela mostra que a mente, com o condicionamento certo, pode virar a prisão mais perfeita que existe. Uma prisão que você nem quer escapar, porque acredita que está do lado de fora, vigiando o portão. É uma boa reflexão. E essa prisão, depois de 29 anos, só podia ser aberta por uma chave muito específica. Aí a gente chega em 1974. E quem o encontra? É a pessoa mais improvável que se pode imaginar. Não foi um exército, não foi uma equipe de busca. Foi um jovem aventureiro japonês, um estudante, Norio Suzuki. Peraí, a história do Suzuki é um capítulo à parte. Ele tinha largado a faculdade e saiu viajando pelo mundo. Ele tinha uma lista de coisas que queria encontrar. A lista era o Tenente Onoda, um panda e o abominável Homem das Neves. Nessa ordem. Não dá pra inventar uma coisa dessas. Não dá. E ele consegue. Ele vai pra Lubang e depois de dias encontra Hiro Onoda. E esse encontro é o primeiro evento em 30 anos que não se encaixa na lógica da encenação. Exatamente. O Suzuki era uma anomalia. Ele não se encaixava no roteiro que Onoda criou. Não era soldado, não parecia uma armadilha. Era só um jovem excêntrico. Ele conseguiu conversar com Onoda, tirar fotos, mas a condição para rendição continuava a mesma. Onoda disse: "Eu sou um tenente, eu não me rendo a menos que meu comandante direto venha e me dê a ordem." O que parecia impossível. O Major Taniguchi, onde ele estaria 30 anos depois? Mas o Suzuki voltou para o Japão com a prova, as fotos. E o governo japonês fez uma busca nacional e encontrou Yoshimi Taniguchi. Ele não era mais um oficial do exército. Era um senhor idoso que trabalhava como livreiro. Nossa, uma cena de filme, literalmente. O homem que deu a ordem inicial, que começou a guerra solitária do Onoda, era o único que podia terminar. É totalmente cinematográfico. Imagine a cena final. O Major Taniguchi, já idoso, viaja para Lubang. Ele veste o antigo uniforme do Exército Imperial. Ele encontra Onoda na selva. Onoda, com seu uniforme remendado, presta continência. E aí o Taniguchi lê a ordem congelada no tempo. A missão está cumprida. Depõe as suas armas. E o mais fascinante é que o Taniguchi teve que ser orientado a dar a ordem com a linguagem e o tom exatos de 1945. Qualquer desvio, qualquer gíria, e o Onoda podia achar que ele também era um impostor. A libertação dele dependia de uma performance. E só então, ao ouvir aquelas palavras daquela pessoa, daquela forma, Hiro Onoda desabou em lágrimas e entregou o fuzil. A guerra dele finalmente tinha terminado. E o choque do retorno foi brutal. Ele volta para um Japão que para ele era um país alienígena. Ele deixou uma nação imperial e encontrou uma democracia pacifista, cheia de arranha-céus, trens-bala. Uma cultura de consumo que ele não entendia, e a sociedade japonesa também não sabia o que fazer com ele, né? Ele virou uma figura que dividia opiniões. Para a geração mais velha, ele era um herói. A personificação do dever, da lealdade, um samurai moderno. Mas para os mais jovens... um lembrete sombrio, doloroso. Exato. Dos custos de ideologias militares tão rígidas. E não podemos esquecer o outro lado. Nas Filipinas a visão era outra. Para os moradores de Lubang, ele não era um herói. Ele foi uma ameaça. Por 30 anos, ele roubou animais, queimou colheitas, entrou em confronto com a polícia. Aos olhos da lei de lá, ele era um criminoso. Sim, essa dualidade é crucial. Mas ele recebeu um perdão oficial do presidente filipino na época. E a justificativa para o perdão é a chave de tudo. Foi reconhecido que ele agiu sob a crença genuína de que a guerra continuava. Ele não foi visto como bandido, mas como um soldado cumprindo ordens dentro da própria realidade dele.
Isso muda completamente como a gente vê o passado, não é? A história dele forçou o Japão a se olhar no espelho, a confrontar um capítulo que muitos preferiam esquecer. Essa dificuldade de adaptação foi tão grande que ele acabou buscando um refúgio. Ele se mudou para o Brasil, para o Mato Grosso do Sul, comprou uma fazenda, virou criador de gado. Ele precisava de uma vida mais simples, mais conectada à terra, talvez. E foi lá que ele escreveu as memórias dele, tentando dar algum sentido para essa jornada tão solitária. No fim, a história do Hiroo Onoda é uma lição poderosa sobre a força do condicionamento psicológico, sobre lealdade levada a um extremo, que é ao mesmo tempo sublime e trágico. E, acima de tudo, sobre como a nossa percepção da realidade é frágil, como ela pode ser moldada e aprisionada por uma única ideia. E isso leva a gente a uma reflexão final, né? Quantas guerras pessoais, baseadas em ordens antigas ou crenças profundas, cada um de nós continua a lutar, muito tempo depois que o conflito original acabou? E a pergunta que fica é: quem ou o quê teria autoridade para nos dar a ordem de finalmente depor as nossas armas e aceitar que a paz é uma possibilidade?